Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Graça e paz a todos vocês. É o pastor Genildo, novamente. Tá tudo bem aí contigo? De onde você está me vendo? De onde você está me ouvindo? Você está no trabalho? Está na hora de dormir, como eu? Quando eu vou me deitar, eu tenho uma tomada na minha cabeceira lá, e aí eu coloco o meu celular e fico ouvindo lá. Às vezes eu não estou vendo a imagem, né? Mas eu estou assistindo ali com a cabeça no travesseiro, que é o momento em que eu já fiz tudo que tinha que fazer, já preguei, já estive na igreja, no culto, já atendi. Domingo é meio difícil, porque no domingo, quando acaba o nosso culto, geralmente, pessoas me mandam mensagens, pessoas, sabe assim, querem saber, ficou com dúvida na hora da pregação, Jesus me revelou alguém e a pessoa ficou com alguma dúvida e quer se esclarecer. Enfim, domingo é meio difícil. Quando eu termino de atender as pessoas, já está na hora de dormir mesmo. Mas durante a semana, que os cultos acabam um pouquinho mais cedo, que as pessoas também vão para casa mais rápido, aí eu coloco o celular na minha cabeceira lá e fico ouvindo, até para que eu possa fazer uma autocrítica, certo? A mim mesmo ali. Não sei que horas que você me assiste, mas não importa isso, né? O importante é que você vê os nossos vídeos, que Deus abençoe você. Eu quero falar nesse contato aqui sobre que nós, os pentecostais, a gente é chegado em campanhas, né? E eu acho isso importante, acho isso maravilhoso, esse ânimo que o crente pentecostal tem para fazer campanhas, né? É muito bom você fazer 7 domingos, 7 sexta-feira, 7 sábado, enfim, de acordo com o tempo aí que cada um tem, né? Você faz as suas campanhas, faz aquele propósito e busca a Deus. E quantos que têm sido atendidos, quantos que Deus tem abençoado, não é? Mas eu quero falar agora, neste nosso contato, de algo que é até mais importante. Aliás, o bom é que isso que eu vou falar aqui, que é sobre a obediência, que a obediência caminhe junto com a campanha. Porque não havendo a obediência, não haverá bênção. Você entende? Eu vou ler para vocês. É claro que eu tenho outras pregações sobre esse cidadão que eu vou ler aqui, mas dentro desse contexto aqui, acho que vai ser a primeira vez que, junto com a campanha, é bom que você faça, que você obedeça. Eu vou ler um versículo no Velho Testamento, em 1 Samuel, primeiro porque é livro, né? Se é livro, é primeiro. Quando a gente lê as cartas, aí, então, é primeira, né? Mas é livro, então, é primeiro. No primeiro livro de Samuel, vou pegar minha colinha aqui, capítulo 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Aqui a gente vai falar de Saul. Aí veio o profeta Samuel. O Saul ofereceu, ou pelo menos estava se preparando para oferecer, um enorme sacrifício a Deus. Inclusive ele tinha desobedecido, porque Deus mandou que o Saul matasse tudo que era do inimigo. Matasse tudo, porque no Velho Testamento era assim. A gente já falou isso em outras pregações. No Velho Testamento, irmãos, o inimigo tinha que ser morto. Hoje, a morte ela é espiritual. Por exemplo, o que tem que morrer em nós é o pecado. O nosso inimigo hoje é o demônio, né? O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, fazendo uma referência à diferença de hoje para o Velho Testamento. No Velho Testamento, o inimigo era a carne mesmo, o inimigo eram as pessoas, e hoje o nosso inimigo é o demônio, o nosso inimigo é o nosso pecado. Nosso inimigo muitas vezes é nós mesmos, entende? Então, o Saul, dentro da lógica do Velho Testamento, Deus mandou que ele vencesse o inimigo e que não ficasse com nada que pertencesse ao inimigo, que ele matasse tudo, os animais, né? Mas aí ele viu uns bois, coisa mais linda, viu uns bois que pertenciam ao inimigo e ele conservou aqueles bois e disse que ia oferecer um sacrifício a Deus com os bois do inimigo. Olha que coisa, você vê como é que é a cabeça da pessoa quando está meio com os parafusos frouxos, né? Fora da comunhão.
ele guardou aqueles bois ali para poder fazer um sacrifício a Deus. Aí Deus mandou Samuel, que era o profeta, mandou Samuel falar com Saul. E quando Samuel chegou lá, escutou barulho de boi. E aí ele perguntou para o Saul: que barulho é esse que eu estou ouvindo? O Saul tentou, eu estou resumindo aqui, porque eu vou ler ali o versículo já direto, né? Estou resumindo a história para você. O Saul tentou conversar: olha, eu sei que Deus mandou a gente destruir tudo que era do inimigo e tal, só que você tem que ver a qualidade dos bois que eu reservei. A qualidade dos bois, coisa mais linda do mundo, eles estão ali fechados, que é para eu oferecer para Deus um grande sacrifício. Aí o Samuel falou para ele isto que eu vou ler. 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. O versículo chave é o 22, mas eu vou ler um pouquinho antes aqui para você poder pegar. Vou ler o versículo 19, que já era aqui o finalzinho do diálogo entre Samuel e o Saul. Por quê? Pois não deste ouvido à voz do Senhor, já falando dele sobre os bois lá. Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor, olha só, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Aí o Samuel falou: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Vocês entenderam? Então, veja, o Saul, ele cresceu os olhos para cima dos animais do inimigo, que eram animais bonitos, né? E aí, como eu estava falando para você há pouco, ele estava reservando ali os bois, só que os bois eram do inimigo. Os bois eram do inimigo, entende? Estou me lembrando até de uma passagem bíblica aqui, a respeito de maus obreiros, que a Bíblia fala lá no Velho Testamento, de obreiros fraudulentos, de obreiros que pegavam dinheiro da prostituição e trazia para a casa de Deus, ofertando dinheiro da prostituição. E Deus proibiu expressamente isso, porque era coisa do inimigo, né? Mas deixa eu voltar aqui para o que eu quero transmitir para você. Então veja você, o sacrifício do Saul, que ele nem chegou a oferecer, porque o Samuel foi lá e cortou o barato dele por ordem de Deus, mas se ele tivesse oferecido este sacrifício, primeiro, ele tinha desobedecido porque Deus mandou matar os animais todos. Deus falou: não quero nada do inimigo, tem que matar tudo, nada do inimigo tem que permanecer vivo. E ele cresceu os olhos e deixou os animais ali. Então, primeira desobediência foi aquilo, né? E segundo, como ele estava em desobediência, Deus só iria se irritar mais ainda com aquele sacrifício. Era um sacrifício inócuo, um sacrifício de tolo. Deus jamais iria receber. Então, neste caso, meu querido irmão, minha querida irmã, meus irmãos pentecostais, que eu amo do fundo do coração, porque também eu sou pentecostal, de nascença, né? Mas nós precisamos se preocupar com isso, nós precisamos prestar atenção nisso. Quando a gente for, por exemplo, oferecer um jejum a Deus, né? Quando a gente for fazer uma campanha, você está desempregado, precisa de um emprego, vai fazer uma campanha para Jesus abrir as portas do emprego para você. Tem alguém doente na sua casa, você vai fazer uma campanha para Jesus curar. Está correto isso? Está correto. Mas a gente tem que primeiro fazer um autoexame. Eu estou preparado? Eu estou preparada
para oferecer esse sacrifício? Jesus, ele vai receber o meu sacrifício? Ele vai ouvir a minha oração? Ele vai receber o meu jejum? Ele vai receber a minha campanha? Então, essa passagem aqui do Saul é um alerta para nós. E presta atenção no que o Samuel falou. É melhor obedecer do que sacrificar. No Salmo 51, o Davi, corroborando com essa ideia, ele disse: tu não comprases em sacrifício e holocausto, senão eu os daria. Os sacrifícios para Deus é um coração aquebrantado e contrito. Então veja que coisa linda, né? Depois, quando o Davi terminou a oração no Salmo 51, ele diz para Deus colocar ele nos eixos, em outras palavras, né? Todo mundo conhece o Salmo 51, para que ele pudesse voltar a ter aquilo que ele tinha antes do pecado. E aí ele disse lá: então o Senhor receberá sacrifícios e ofertas sobre o teu altar. Então, a nossa prioridade é a obediência. Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifício e holocausto, que não seja de obedecer a sua palavra? Prestamos atenção nisso. Deus abençoe, meu irmão, principalmente você que é um irmão pentecostal, que é uma irmã pentecostal, que gosta de fazer campanhas e gosta de jejuar. E você está certo, a minha irmã está certa, mas é necessário fazermos o chamado exame de consciência, para que não ocorra da gente fazer uma campanha à toa, oferecer um jejum em vão, né? Pensemos, pois, nisso, e eu quero agora orar em seu favor. Senhor Jesus Cristo, penso eu, Senhor, que tenho ajudado pessoas com esses nossos comentários aqui, com essas nossas curtas pregações. Eu acredito que sim, que eu tenho ajudado pessoas, e neste momento eu quero orar em favor de todos. Em primeiro lugar, pelas pessoas enfermas, doentes, oprimidas. Meu Deus, muitas coisas aqui neste mundo, os remédios eles não adiantam. Os remédios não curam muitas vezes, não soluciona o problema. Muitas vezes o psiquiatra, o psicólogo, não adianta, porque são enfermidades, são problemas de fundo espiritual. E aí é só o Senhor, e aí é só o teu poder, é só a tua unção. Por isso eu estou apresentando a todos agora. Toca no meu irmão, Senhor. Toca na minha irmã e repreende e queima todo o mal pela raiz. Onde estiver alojado a doença, saia daí agora. Vá embora, em nome de Jesus. Obra maligna, eu te repreendo. Eu te ordeno, saia, seja desfeita, seja desamarrada, arrancada, para não voltar nunca mais. Abençoa, unge esta peça de roupa, Senhor, com o poder da cura, com o poder que liberta. Abençoa esta peça de roupa, unge com a unção da cura. Também este meu irmão, esta minha irmã, que está segurando aí um documento, que está desempregado, desempregada, abre as portas do trabalho, do emprego, dos negócios, abençoa poderosamente o teu povo, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus.